Olá, tudo bem? Hoje aqui no canal da EpoCare, Filosofia Clínica, vou falar um pouco sobre fenomenologia na filosofia clínica. Bom, primeiro vamos separar aqui, a fenomenologia filosófica, a fenomenologia que se estuda na academia, da fenomenologia enquanto uma prática terapêutica, ok? Então, aqui eu vou falar sobre fenomenologia emprestada da filosofia acadêmica, visando uma prática terapêutica em consultório, em terapia. Então, não é a mesma coisa. O pessoal que vai querer ver um vídeo aqui para saber sobre fenomenologia, não é o que vai acontecer aqui. O estudo sobre fenomenologia filosófica é outra coisa. Nós vamos aqui pegar a inspiração que o Lúcio Pachter, o sistematizador da filosofia clínica, trouxe da fenomenologia para uma prática terapêutica, ok? Então, aqui nós vamos falar de um uso que não é exatamente o uso teórico que a filosofia faz nas suas pesquisas sobre fenomenologia. Então, essa é a primeira advertência. A fenomenologia que a filosofia clínica empresta para sua prática terapêutica é a fenomenologia de Edmund Husserl, filósofo alemão do início do século XX, essa parte, essa fenomenologia, que parte dela a gente traz para a filosofia clínica. Mas vale a pena a gente também, até para a gente conseguir firmar a diferença, compreender que psicologias também se chamam fenomenológicas. Então, há psicologias fenomenológicas, e tem um vídeo muito interessante, que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, do professor Tomi Goto, um psicólogo, falando sobre a psicologia fenomenológica. Eu vou deixar lá na descrição o vídeo que ele fala lá, é muito interessante. Eu vou aqui ler para vocês, eu transcrevi só uma frase, uma parte do vídeo, para a gente compreender qual é a diferença que eu quero deixar aqui bem saliente. Então, ele diz assim: assumindo que a psicologia fenomenológica tem Edmund Husserl como fundamento da fenomenologia, esse filósofo, do início do século XX, o professor Tomi Goto pergunta onde está a fenomenologia nas abordagens psicológicas. Pois, abre aspas, se parte de pressupostos não pode ser um método, se a psicologia vem, se ela parte de pressupostos, não pode ser um método fenomenológico. Porque o método fenomenológico, de cara, já tem que eliminar os pressupostos. Então, se já tem uma prática psicológica que já considera esse pressuposto, então não pode ser método fenomenológico. Afinal de contas, então, o que é psicologia fenomenológica? E aí ele vai tentar explicar nesse vídeo. E ele coloca esse problema que, a meu ver ainda, a psicologia não resolveu. Como ser uma psicologia fenomenológica? Bom, o Husserl escreveu esse livro aqui, 1901, eu acho, por aí, Investigações Lógicas, onde ele prolegômenos a lógica pura, onde ele começa a falar de uma fenomenologia. Nas investigações lógicas, investigações para a fenomenologia e a teoria do conhecimento é onde está a base fundamental da fenomenologia husserliana. E depois ele faz um outro livro, mais adiante, que aqui estão onde praticamente o pessoal que vai trabalhar com fenomenologia busca daqui, que é um livro, para quem não é da área da filosofia, até para quem era da filosofia, mais tranquilo de ler. Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenomenológica, Edmund Husserl. Então, aqui ele vai destacar e falar mais sobre a fenomenologia enquanto uma epistemologia, enquanto método de investigação daquilo que aparece, do fenômeno. E é isso que a psicologia quer levar para as suas metodologias. E esse professor, Tomi Goto, pergunta como fazer isso? Porque a fenomenologia husserliana
parte do princípio de que para que a gente consiga acessar as coisas enquanto elas mesmas, nós não podemos ter nenhum pressuposto anterior a isso. Nós temos que nos despir dos nossos julgamentos, juízos de valor normativo, morais e científicos, de mundo, qualquer coisa. O Russell vai dizer que a gente tem que colocar os nossos juízos, os nossos valores, nossos princípios, nossos conceitos entre parênteses, né? Que ele chama de redução fenomenológica. Reduzir o nosso ser, praticamente, para que a gente dê espaço para aquilo que aparecer da forma que a coisa é, né? Se chama epoqué, essa redução fenomenológica, não é à toa, né, que o nome do canal, do site e do meu curso de formação em filosofia clínica é epoqué, né, porque ela é fundamental no processo do ser terapeuta, do terapeuta da filosofia clínica. Então, eu não posso partir de pressupostos para fazer nenhuma investigação epistemológica fenomenológica. Mas a psicologia já tem pressupostos anteriores à investigação, seja de normalidade, de normatividade, de juízo moral, bom, sobre a pessoa, o mundo, a relação desse indivíduo com sua infância, maturidade, né? Então, a psicologia é recheada de pressupostos. Por mais minimamente, nas psicologias mais abertas, mais humanas, elas tentem tirar pressupostos, algum outro ela vai ter, né? Então, no momento em que ela parte de pressupostos, ela já não mais pode ser fenomenológica. Essa é a questão do professor Tommy Goto ali no vídeo. Como é que a psicologia fenomenológica pode usar da fenomenologia enquanto método, se qualquer método psicológico já tem um pressuposto? A filosofia clínica resolveu isso, colocando a fenomenologia anterior ao método, mas na postura do terapeuta. Então, a metodologia da filosofia clínica não é fenomenológica. Não usa da fenomenologia enquanto uma epistemologia, uma busca do conhecimento, uma investigação, enquanto modelo de investigação. A filosofia clínica usa a fenomenologia como uma postura do terapeuta, na sua redução fenomenológica, na epoqué, quando ele recebe a pessoa, a gente chama de partilhante, aquele que vai fazer terapia com o filósofo clínico, quando recebe o partilhante, o indivíduo, o terapeuta faz a sua redução fenomenológica, põe seus juízos, princípios, valores, concepções de mundo, de ser, entre parênteses, para trás, e deixa esse espaço vazio para o outro se colocar como ele é, através da sua narrativa em primeira pessoa. Então, a filosofia clínica, a fenomenologia, ela é uma postura de acolhimento terapêutico. Eu tenho que acolher o outro sem julgar, sem valorar, sem botar qualquer pré-conceito, ou pré-juízo, ou pré-noção anterior ao outro se mostrar. A metodologia da filosofia clínica, a gente pode dizer que ela é estruturalista, né? Porque tem a estrutura de pensamento como o eixo fundamental dentro da estrutura da metodologia da filosofia clínica. Mas para que essa estrutura apareça fenomenologicamente, sem intervenção do terapeuta, é importante que o terapeuta faça a redução fenomenológica, a sua epoqué, para receber aquilo que aparece como aparece, sem julgamentos, sem noções, sem pré-noções, sem pré-concepções, sem pré-juízos. Então, a filosofia clínica resolve esse problema que a psicologia está tentando resolver até agora, porque ela está tentando colocar a fenomenologia dentro da metodologia de investigação. Mas lá, ou é fenomenológica a maneira de investigar, ou é psicológica, porque a psicológica já tem pressupostos. Então, no final das contas, é uma contradição, né? Ou é uma coisa, ou é outra. Não tem como negociar entre essas duas coisas. Como a filosofia clínica, na metodologia dela, não é fenomenológica, ela é estruturalista, então ela não tem esse problema, né? E entre uma postura fenomenológica e a aparição, digamos assim, né,
do outro através de uma estrutura de ser, combinam. E é por causa dessa atitude fenomenológica que o terapeuta é capaz de perceber cada um como ele é. Por isso o conceito de singularidade em filosofia clínica. Irrepetível. Aquilo que não pode ser comparado ou medido com nenhuma outra forma de padrão externa àquela coisa que aparece. Porque ela é a própria medida de suas próprias coisas, como o Protágoras disse. Então, a fenomenologia permite que a singularidade, a fenomenologia na filosofia clínica, enquanto uma postura terapêutica do terapeuta, permite que a singularidade se revele. Então, veja bem a importância da fenomenologia na filosofia clínica. Porque não é uma questão, para ser filósofo clínico, não é somente uma questão de conhecer o método, saber os conceitos, a linguagem, como se articula a metodologia e aplicá-la. Porque se o terapeuta estiver anterior ao método, não sendo fenomenológico, ele não vai bem usar o método da filosofia clínica. Ele vai contaminar a metodologia. É tão importante o ser terapeuta, a postura terapêutica em filosofia clínica ser fenomenológica, a redução fenomenológica, a hipoquia, que no curso de formação que eu faço, o primeiro módulo é só sobre isso. Não só sobre fenomenologia, tem mais duas teorias emprestadas da filosofia que a gente usa na postura terapêutica, que é a hermenêutica da compreensão de Gadamer e analítica da linguagem de Wittgenstein, os jogos de linguagem. Então, fenomenologia, hermenêutica da compreensão e analítica da linguagem compõem o ser terapeuta, a postura terapêutica, a atitude, o comportamento terapêutico do terapeuta frente ao fenômeno humano. Só após ele ter essa postura é que ele pode utilizar a metodologia estruturalista da filosofia clínica com muitas chances de fazer uma boa terapia, né, um bom atendimento. Mas se anteriormente ao método, o terapeuta já tem pressuposto, já julga, já tem uma hermenêutica da interpretação em vez da compreensão, o método em si não vai surtir efeitos, porque ele necessita o método da filosofia clínica para que ele seja efetivamente bem colocado e revele a singularidade através da metodologia, que tem uma postura terapêutica fenomenológica, compreensiva e de prestar atenção nos jogos de linguagem de cada partilhante. Então, essa é a parte, né, da fenomenologia na filosofia clínica. Eu sei que algumas pessoas já falaram em vídeos, em outros lugares, em cursos e seminários de filosofia clínica, tentam dizer que a filosofia clínica é uma metodologia fenomenológica. Não é, isso está errado. Né? Porque a fenomenologia na filosofia clínica não está na metodologia, está na postura do terapeuta. A gente pode dizer que, sem medo de errar, que a metodologia da filosofia clínica é estruturalista. Né? Ela não é só estruturalista, ela também tem os modos de ser, os submodos, também tem exames categoriais e as categorias. Mas, fundamentalmente, nesse eixo de categorias, estruturalismo e modos de ser, o estruturalismo é fundamental. Sem ele, não há terapia da filosofia. Então, nós podemos dizer que a fenomenologia não faz parte, a filosofia clínica não é um método fenomenológico, mas a fenomenologia está no acolhimento do ser terapeuta para aquele que aparece para fazer terapia. E a metodologia da filosofia clínica, podemos dizer que ela é estruturalista. Esse é o recado que eu queria dar hoje sobre filosofia clínica, e falar também que, né, mais adiante, a gente pode, se vocês tiverem mais perguntas, né, mais sugestões de falas aqui sobre filosofia clínica, mas se tiverem perguntas mais também sobre a fenomenologia, a gente eu faço mais um vídeo aqui, um pouco mais agora, mais amplo, né, falando só sobre a fenomenologia em filosofia clínica. A gente pode fazer isso, eu tenho um artigo escrito sobre isso, e a gente pode destrinchar, né, não todo o artigo, mas partes dele, para mostrar onde é que a filosofia clínica realmente atua na construção do ser terapeuta, do terapeuta da filosofia clínica. Então, por favor, quem gostou do vídeo, se quiserem repassar, repassem. E se quiserem fazer perguntas e sugerir assuntos sobre filosofia clínica, só deixarem ali nos comentários, que, dentro do possível, com prazer,
eu atendo às sugestões. Muito obrigado e até o próximo vídeo.